Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 19. Tema desta semana: os 3 passos da reconciliação. Meta de hoje: leitura das páginas 205 a 209. DNA divino. Todo tipo de vida tem suas características próprias. No caso da vida humana, essas características estão registradas e definidas no DNA, ácido desoxirribonucleico. O DNA é o material genético da maioria dos organismos que reproduz cópias exatas de si mesmo e a transmite dos progenitores para a prole. O DNA dirige e regula a síntese, oferecendo dessa forma um modelo para o desenvolvimento do organismo complexo. Podemos dizer que ao receber a vida divina, recebemos também o DNA divino. Ou seja, ao receber Cristo, nós recebemos todas as características de sua vida, com exceção, é claro, da deidade. Nós cristãos temos o DNA de Deus. A herança genética que uma criança recebe determina sua estrutura, cor dos olhos e dos cabelos, etc. O que é preciso fazer para que essa característica se manifeste? Apenas alimentar a criança. Quanto mais ela crescer, quanto melhor for alimentada, mais suas características genéticas se manifestarão de maneira muito espontânea. O mesmo ocorre na esfera espiritual. Nós recebemos a vida divina com todas as suas características santas e celestiais. Que então temos de fazer? Apenas alimentá-la, proporcionar-lhe suprimento espiritual para que cresça e se desenvolva normalmente. À medida que a vida divina em nós cresce, gradativamente vamos expressando Deus em nosso viver cotidiano. Talvez hoje não manifestemos muito, mas se perseverarmos na comunhão com Ele e mantivermos um contato vivo com Sua palavra, certamente a vida divina em nós crescerá até sermos como Ele é. 1 João 3:2. Esse assunto está relacionado com a salvação orgânica, pois depende da vida de Deus em nós. Seu crescimento é de nossa inteira responsabilidade. Quanto mais nos abrimos para o trabalhar de Deus, mais rapidamente seremos transformados e conformados à imagem de Cristo. Se quisermos, Deus poderá avançar em nós rapidamente. Se não quisermos, Ele será obrigado a disciplinar-nos por 1000 anos nas trevas exteriores. Se hoje recebermos Sua palavra com coração simples, comendo e bebendo do Senhor, cresceremos e nos tornaremos vencedores. Vencedores não são cristãos especiais que nunca falham, antes são cristãos comuns que permitem que a vida divina neles cresça. Por isso, no tempo que se chama hoje, não podemos endurecer nosso coração para Deus. Hebreus 3:15. Isaías alerta-nos para invocar o Senhor enquanto está perto e buscá-lo enquanto se pode achar. Isaías 55:6. Isso significa que vai haver um tempo em que ele não estará perto nem será achado. Por isso temos de aproveitar o tempo que ainda nos resta para alimentar a vida divina, a fim de que o DNA de Deus manifeste em nossa vida suas características. Com isso, vemos que a salvação orgânica está totalmente relacionada com a vida de Deus. E nesse assunto não há como fingir, não há como aparentarmos ser alguém que desfruta de Cristo e vive por sua vida. Conferir 1 João 4:9. Se essa não for nossa realidade. Podemos pensar que ser cristão é ser uma pessoa boazinha, sempre sorridente, incapaz de brigar com outros. Por termos esse conceito, estabelecemos para nós algumas regras de procedimento que todavia não são resultados da vida divina, mas de nossa mentalidade religiosa. Então, esforçamo-nos para não envergonhar o nome de Deus, mas deixamos de depender dele para isso. Tal atitude impede que sua vida cresça em nós. É somente a vida divina que nos pode transformar à imagem do Filho de Deus, de modo que o expressemos. Romanos 8:29. Para que isso ocorra, temos de desfrutar, comer e beber o Senhor por meio de sua palavra. À medida que a vida for crescendo, vamos tomando a forma do Filho de Deus. Isso exige nossa cooperação. Precisamos negar a vida da alma para que a vida divina tenha o espaço necessário para crescer. A vida de Deus não cresce em nós porque nossa alma está ocupada, usurpada pela vida da alma. Precisamos ter a mesma percepção que teve João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Ele cresce em nós à medida que nos diminuímos.
Em suma, ou ele cresce ou nós crescemos. É impossível que ambos cresçam, que ambos se mantenham no comando de nossa vida. A quem escolhemos? A alma foi criada por Deus para ser o órgão que contém o espírito, e o espírito do homem é que deveria ser sua personalidade, ser a vida da alma. O problema é que com a queda do homem, a alma adquiriu vida própria, a vida da alma, e tornou-se uma pessoa. Portanto, a vida da alma é uma usurpadora que tomou o trono, a direção da vida do homem. Hoje precisamos tirá-la do trono para que o Senhor possa governar-nos. Queremos isso ou não? Queremos mesmo que o DNA de Deus se manifeste em nós? Queremos de fato ser conformados à imagem do Filho de Deus antes da volta do Senhor, a fim de sermos arrebatados com Ele como vencedores? Se queremos, então cooperemos com a vida divina, negando a vida da alma. Talvez já tenhamos ouvido ou lido muitas vezes sobre negar a vida da alma, mas a questão é, temos praticado isso? Enquanto isso não for realidade, vamos continuar manifestando as características do homem caído, não de Deus. O ser humano normal é o que vive pela vida de Deus, ao passo que viver pelo velho homem faz-nos pessoas esquisitas, estranhas, de temperamento instável que ninguém consegue entender. O homem sem Deus não tem sentido, e isso é especialmente verdadeiro para aqueles que têm a vida de Deus e não vivem por ela. Portanto, precisamos mais de Deus, precisamos que Ele cresça em nós. Isso não se obtém por adotar-se regras de comportamento ou éticas. Isso é o que faz a religião. A religião quer mudar o homem de fora para dentro, mas o pouco que se pode conseguir com isso é muito efêmero. Mas o Senhor trabalha em nós de dentro para fora. A partir de nosso espírito, sua vida vai se espalhando para nossa alma até limpá-la totalmente da vida da alma e fazer-nos alcançar a estrutura do varão perfeito. O reinar da graça e da vida. Para que esse processo de salvação orgânica ocorra em nós, precisamos constantemente experimentar a reconciliação com Deus. O capítulo 12 de Romanos mostra-nos claramente as 3 etapas dessa experiência, as quais podemos chamar de 3 passos da reconciliação. O objetivo final de Deus é levar-nos à glorificação, levar-nos a ter a plena imagem de Deus. Para isso, a graça está trabalhando em nós. A lei foi dada por Deus para que avultasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, e nós vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, e recebemos dele graça sobre graça. Logo, cada vez que temos uma experiência de ser reconciliados com Deus, ganhamos um pouco mais da graça. Por que a graça superabundou? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5:21. Quanto mais recebemos graça, mais desfrutamos da vida eterna, que é a vida de Deus. Assim, gradativamente, graça e vida eterna vão crescendo em nós até o ponto de a graça reinar. Então, o pecado já não reina a vontade da vida da alma, mas a graça reina. A graça reina pela justiça, ou seja, pelos atos justos dos santos. Quanto mais graça recebemos, mais nossos atos tornam-se justos. É infalível. É-nos impossível receber graça e continuar praticando atos injustos. E os atos justos nos levam a ter mais vida eterna até o ponto de a vida reinar absolutamente. Versículo 17. Isso corresponde a experimentar a vida abundante que nos foi dada por Cristo. João capítulo 10, versículo 10, parte B.